o especialista em controle automático de processo, aquele que vai colocar o processo de forma automática. Com o que ele precisa lidar? Então vamos lá. Instrumentação. Assim, quando a gente fala de controle, é muito bem fundamentado os pilares, né? A gente consegue enxergar os pilares trabalhando todos juntos para controlar alguma coisa. Então, você tem que ser um bom instrumento, trabalhar bem com instrumentação. E os hardwares, por que eu falo hardware? Supondo que um determinado instrumento ele possui a configuração do tipo hard. Aí, nesse caso, você tem que também entender um pouco sobre a rede hard. Ou se ele é um field bus, uma rede de campo, ou 420, não sei. Eu só estou falando que você precisa entender sobre instrumentação e o hardware que compõe esses instrumentos. Ele tem que ter conhecimento e técnicas de projetos para sistemas de controle. Ele precisa ter, pelo menos, uma estratégia básica para controle. Eu vou ensinar para vocês hoje aqui uma estratégia básica para você conseguir trabalhar com esse tipo de controlador. Tem que saber sobre comunicação digital, computação e programação. Ou seja, a fundamentação que eu havia falado para vocês sobre os pilares da automação, elas culminam no controle de um processo. Beleza? Então, ela vai culminar num controle de processo. E alguns conceitos que você precisa entender. Se você quer ser o cara que vai controlar. Primeiro, o que é um processo? O processo vai ser um conjunto de atividades que objetiva atingir uma meta. Então, a minha meta é fazer gelatina. Então, entre chegar ali a minha pele até o momento em que a gelatina sai, lá no final existe um processo. Entre a minha tomate, o meu extrato, eu quero um extrato de tomate. Entre o meu tomate chegar até ele virar um extrato de tomate, existe um processo. Quero fazer cerveja. Entre o meu malte chegar até o processo lá de fermentação da cerveja, existe um processo. E esses processos são conhecidos como processos industriais, beleza? Então, o controlador P&D, ele foi criado principalmente para ser utilizado dentro da indústria. Ele foi criado para ser lidado... Você pode utilizar para outra coisa? Pode. Hoje existe P&D. Quem já viu aquele foguete lá do Elon Musk que desce de ré lá? Certo? Antigamente falava que o foguete não desce de ré, né? Hoje ele desce, por quê? Porque dentro desse sistema existe um controlador P&D. Muito bem definido. Não é qualquer coisa aí que... Não, é bem definido. O que é uma variável de processo? É qualquer grandeza física que é passível de variação. Então, a temperatura varia. Então, é uma grandeza ou uma variável de processo. A pressão varia. Então, é uma variável. Tudo que varia no tempo oscila dentre valores bem determinados e que pode assumir infinitos valores, eu considero variável de processo. E o controle é justamente a técnica que você vai utilizar para controlar essa variável que você está querendo controlar, que é a variável de processo. Beleza? A automação, vocês já sabem. O que eu quero entrar aqui é na variável controlada. Beleza? E diferenciar variável controlada de variável manipulada. Existe uma diferença entre esses dois tipos de variável. O que é uma variável controlada? O meu objetivo é controlar nível. Então, a variável que eu vou controlar, ou a variável controlada, é nível. Beleza? O meu objetivo é controlar temperatura. Então, nesse caso, a variável que eu pretendo controlar é temperatura. Agora, existe uma forma de controlar essa variável. Como que será controlada essa variável? Supondo que eu estou controlando a temperatura através de um sistema de troca térmica ali, passa um sistema fluido em serpentinas dentro de um tanque e eu controlo a abertura da válvula para controlar a temperatura. Ou seja, a troca térmica para que a minha temperatura seja atingida é através da abertura de uma válvula. Então, abre a válvula, mais fluido passa na serpentina e troca calor com o que está dentro do tanque. Fecha a válvula, menor o fluxo, consequentemente menor a troca de calor. Então, eu estou manipulando o vazão, eu falei de fluxo, né? Eu estou manipulando o vazão para controlar a temperatura. E aí entra um ponto que é a variável manipulada. A variável manipulada é aquela que você vai controlar para atingir um determinado objetivo. Então, a vazão pode ser utilizada para controlar nível. A vazão pode ser utilizada para controlar temperatura dentro de um tanque, como o exemplo que eu utilizei. Então, a variável manipulada não necessariamente, não é na realidade, né, aquela que você controla, mas é aquela que você utiliza como um meio de fornecer ou retirar energia do sistema. Beleza? Um meio de fornecer ou retirar energia do sistema. E é importante você também compreender a diferença de fornecer energia para retirar energia.
Fornecer energia, a gente fala que é o controle P&D usual. Agora, quando a gente fala retirar energia, é o controle P&D inverso. É muito doido isso, gente, muito doido. Set point é o valor que eu desejo. Eu quero 70% do nível do tanque. É o meu set point, beleza? Aí eu coloquei até um exemplo aqui, ó. Exemplo. Imagina um sistema de aquecimento de água a vapor para uma temperatura de 75 graus. Qual que é a variável controlada? A temperatura da água. Beleza? Eu estou controlando. Quem que eu estou manipulando para controlar a temperatura da água? A vazão de vapor. E o meu set point nesse exemplo aqui é 75 graus. Ficou claro? Se ficou claro para vocês, coloca nos comentários. Deu para compreender bem essa dinâmica que eu mostrei até agora? Esses são os conceitos preliminares. Não adianta eu ir direto ali e tacar um P&D para você não vai conseguir compreender. Pessoal que ainda não deu like, eu estou te convidando a dar like. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva também no meu canal. Você vai ver que aqui tem um monte de vídeo, um monte de aula, que o objetivo é justamente contribuir com você. Então, coloca aí. Ficou claro? Ficou claro? Ótimo. Ó, desenrolando. Isso mesmo. Então, tem que ficar claro. Vai desenrolando, vai desembaraçando a ideia que o P&D é algo complexo. Beleza? Tudo bem. Então, nós podemos citar... Isso daqui, pessoal, ó, é um sistema de controle comum, conhecido na engenharia como diagrama de blocos. O diagrama de blocos nada mais é do que um modelamento que você faz daquilo que você pretende controlar. E é possível controlar qualquer coisa através do diagrama de bloco. Existe, por isso que eu falo, é meio complicado te ensinar P&D em uma aula. A disciplina de sistemas de controle dentro da engenharia costuma ser ali 160 horas de carga horária. Então é um ano para você aprender tudo sobre controle. Eu vou tentar explicar aqui para vocês em um pouco ali por volta de 1 hora. Então, o diagrama de blocos é um modelamento do seu sistema. E nesse modelamento, se a gente olhar aqui no meu mouse, eu tenho um set point, que é o valor que eu quero atingir. Esse set point ele é enviado para o meu controlador, que pode ser um CLP, que pode ser um controlador universal. Quem já viu ou já utilizou os controladores universais da Novos, por exemplo, o N1200, o N2000. Se você já utilizou o N1200 e o N2000 da Novos, coloca nos comentários. Inclusive, eu já vi fábricas serem praticamente operadas com esses controladores, N1200 e N2000. Se você já utilizou, coloca nos comentários. Eu tenho o meu processo, beleza? E dentro do meu processo, gente, eu tenho distúrbios. Assim, quando você coloca um equipamento em operação, você coloca em funcionamento, qual que é a ideia quando você pretende utilizar o P&D? Que ele esteja redondinho. Então, quando você faz o modelamento matemático, você pensa num sistema que está bem redondo, um sistema que funciona bem, beleza? É isso que você pensa. Imagina que você está controlando ali a temperatura dentro de um tanque usando vapor, como exemplo que nós falamos antes. Só que aí acontece distúrbios. O que é distúrbio? É aquilo que você não consegue controlar e que tem que está externo ao sistema. Vou contar um exemplo. Você está controlando a temperatura por vapor? Se uma parte ali está com isolamento, na tubulação de vapor está sem isolamento, você tem uma perca térmica ali. Então isso é um distúrbio. Se tem vazamento de vapor, isso é um distúrbio. Beleza? Se um sensor mandou uma informação errada, porque a rede, inclusive eu vou explicar isso para vocês na próxima aula, na última aula nossa dos pilares da automação. Se você mandou uma informação errada via rede, porque essa rede estava passando ali dentro de uma calha com alto índice de eletromagnetismo, isso também é um distúrbio. E esses distúrbios, eles vão prejudicar o seu processo. Tem como você minimizar, mas é quase impossível você não ter. Então, todo o processo, por mais que ele seja bem feito, bem estruturado, distúrbio, como o Anderson falou, são ruídos, ele vai ter ruídos ou distúrbio. Pessoal do Instagram que quer assistir a aula lá no YouTube, é só digitar pilar 3 aí nos comentários, beleza? Esse processo, ele vai ser lido ali, a minha variável controlada através de um sensor, vou ter a leitura dela, e eu vou enviar para o meu comparador. Meu comparador vai pegar a informação do meu process value, que é o PV, valor de processo, e comparar com o meu set point, que é o valor desejado, e vai gerar um erro. E o meu P&D vai agir em cima do erro. Então, anote isso daí, ó. O P&D, ele age em cima do erro, beleza? O P&D, ele trabalha em cima do erro, certo? Aqui é é um diagrama de blocos mais detalhado, beleza? Esse desvio aqui é justamente o desvio ou o meu erro. Tranquilo, gente? Até agora,
Conseguiram compreender?